realmente participaram, e o PPGA também. É um esforço muito grande entre os programas para ter esse intercâmbio, para ter essa aproximação do que nós estamos fazendo. É um mestrado em administração voltado para a linha de Amazônia e sustentabilidade, que tem, né, muito a ver com o programa do PGDRA. Isso é muito bem visto na academia, principalmente para os 2 programas, e eu tenho certeza que fez a diferença na vida dos que participaram, com a experiência que tem a professora Mariluce, né, nesse esforço que ela tem desse encaminhar, de nos colocar para que a gente possa estar aí no futuro, né, fazendo jus a todos os esforços realizados dos colegas que passam e que deixam a sua colaboração e que continuam colaborando. Então, foi uma experiência válida, muito forte, em termos da questão da metodologia, da forma que foi apresentada e a forma que foi colocada para os alunos. Por isso que houve assim essa vontade, né? Foi pensado em colocar esse painel, escolhido pelos trabalhos que realmente demonstraram um potencial muito forte, que foi o trabalho dos meninos que estão aqui apresentando, com uma qualidade que se espera de quem enfrenta programas, né, que querem estar no programa a nível de estrito senso. Então, eu e a professora Marilúcia, a gente tem só muita alegria com essa parceria, que um pouco é cansativo, é puxado. Eu tive que desligar agora aqui o tablet porque estava atrapalhando, mas com vontade de estar lá também assistindo, mas apoiando, né, vocês aqui para esse reforço, né, os que não estão ainda no mestrado, que venham, né, que procurem de imediato o doutorado, que é isso que a gente quer, que vocês caminhem no campo da ciência, da pesquisa, mostrando que os que estão no mestrado e os que estão no doutorado estão caminhando, estão no sentido certo de estar com resultado, né, positivos aí, para um futuro artigo numa revista de Qualis. E é assim que a gente sobrevive, né, os 2 programas. Então, nasce dessa parceria aí dos PPGs 3 e 4, que é uma iniciativa aí de apoio aos programas, e que a gente vê que isso é bastante salutar e que a gente consiga, né, continuar, não nesse próximo semestre, mas no outro semestre, com a parceria com o PGDRA, com o PPGA e o PGDRA, novamente com essa disciplina. E vocês são os nossos porta-vozes aí, né? Então, os que estão aí, tanto no PPGA e no PGDRA, sabem aí da nossa seriedade, da nossa vontade de estar firme com os programas, caminhando com os programas e, principalmente, colocando vocês num caminho, não que a gente entenda, mas que a ciência precisa e as pessoas precisam desses bons resultados, que são os trabalhos de vocês. Então, é uma manhã, apesar de ser muito puxada, mas a gente nos dá ânimo e alegria em saber que tem pessoas, né, responsáveis, como vocês, estudantes aí, para contribuir com os programas, com o desenvolvimento, né, do nosso Estado. Então, eu agradeço e sei que estou vendo aí a Dani, né, e só desejo assim, sucesso para vocês. O que a gente quer é o caminhar, que vocês voltem para cá, para essa caminhada, com essa humildade que vocês têm, que vocês verem também que a gente tem, e que a gente quer só o sucesso de vocês e o sucesso institucional, por meio dos 2 programas, e é por isso que a gente está aqui, né, numa manhã dessa, já passando quase 11 horas, mas para ouvi-los e incentivá-los, principalmente, a continuar. Os que estão no mestrado a virem para o doutorado, e os que estão no doutorado virem para o pós-doutorado, continuar nesse campo da ciência, voltada, né, para o que nos interessa nessa pesquisa regional, para a Amazônia, né, como um todo. Obrigada.
Pode tocar aí, Haroldo. Estou só ouvindo você, depois eu entro aqui, tá? Olha, nós não preparamos ordem, mas se for para designar, já estão todos aí, tem representante. Alguém quer primeiro? Levante o dedo. Lucas, eu sabia. Eu não quis ser. Então, o Lucas, né, é nosso aluno do mestrado. Ele é orientado pelo professor Arthur Moretti, né, e tem, graças a Deus, trazido um bom desempenho aqui no programa. E ele vai apresentar, começar ele e a dupla, quem é a dupla? O Felipe, né? O Felipe, que também é nosso doutorando, né, que está aí, que se Deus quiser vai dar tudo certo aí na caminhada dele, e é isso que a gente quer. Então, são os dois alunos aqui do PGDRA, um do mestrado e o outro do doutorado. Então, fique à vontade, 10 minutos, é de 10 a 15, professor? Até 15 minutos, conforme a gente combinou. Com você, Lucas e Felipe. Bom dia, professora Glemíria, professora Mariluz, professor Haroldo. Vou pedir licença para projetar a tela, tá tudo bem? Me informem aí se conseguiram ver. Tudo tranquilo. Pois que bom. Bem, professora Glemíria, primeiramente dar um bom dia a todos, agradecer pela oportunidade de estar aqui no evento, né, e fazer um pouco de peso aí as palavras que a senhora deu referente à disciplina de avaliação de políticas públicas, porque ela foi realmente muito orientativa. Vocês acompanharam passo a passo, né? Desde do primeiro passo de pesquisa bibliográfica, construção da estrutura do artigo, do projeto. Então, realmente foi um direcionamento muito importante, né? Que deixou a gente com os caminhos muito mais claros para chegar a um resultado bacana, né? E realmente não é em todas as matérias que a gente percebe esse cuidado, né? Que foi dado passo a passo, e realmente foi muito importante no crescimento da gente na vida acadêmica, né? E o tema que eu e Felipe Motim, ele é orientado pela professora Maria Madalena, se quiser dar um bom dia aí, Felipe. Bom dia, colegas, bom dia, professores, tudo bem? Satisfação estar aqui com vocês hoje. O nosso tema, então, escolhido foi a avaliação da inefetividade, fica aí a dúvida, né, em relação ao ICMS verde como instrumento de promoção da preservação ambiental aqui no estado de Rondônia, né. A proposta do nosso artigo é discutir e evidenciar os efeitos do ICMS verde na diminuição do desmatamento dentro das unidades de conservação, bem como também fora das unidades de conservação, né, na área geral dos municípios, possíveis contradições entre o critério ecológico, que é apelidado de CMS verde, e outros critérios de distribuição do Fundo de Participação dos Municípios da arrecadação do ICMS, e identificar, a partir disso, oportunidades de aprimoramento dessa política pública ambiental. E a gente partiu de um contexto onde o desenvolvimento sustentável, que é aquele que atende às necessidades das gerações atuais, sem prejudicar o atendimento das necessidades das gerações futuras, ele pressupõe um mutualismo de dois fatores, né? A exploração e a não degradação. Porém, a revisão bibliográfica, principalmente pelos autores Aragão, Borreiro, Pfeiffer, ela demonstra que a dinâmica de crescimento do nosso estado, principalmente entre 1970 a 2010, marcada ali pelo avanço da bovinocultura e mais recentemente da soja, ela está muito relacionada ao avanço do desmatamento, né? Em resposta a isso, né, a gente tem o artigo 158 da Constituição Federal, que ela prevê ali regras gerais de distribuição da arrecadação do ICMS, né? Então, ela confere ali ao Estado um poder de coordenação vertical, porque ela é um instrumento federal, né? Ela passa ali pela arrecadação dos estados e a forma de distribuição desses recursos aos municípios, permitindo a implementação de uma política ambiental
que veio a ser implementado no estado de Rondônia em 1996, pela Lei Complementar 147, que determina um critério ecológico para a distribuição desses recursos, sendo esse critério unicamente a área de unidade de conservação líquida, ou seja, a SEDAM pega a área total de unidade de conservação, ela deduz, por meio de dados do PRODES, né, do INPE, a área onde há ali sinais de antropização, né, então desmatamento, e ela chega à área líquida de unidade de conservação. Então, por exemplo, se a gente tem um município que tem 30% da área de unidade de conservação do Estado, ele vai receber 30% dos recursos repassados por meio do critério ecológico, né? Todos os estados na Amazônia Legal utilizam esse critério também de área de unidade de conservação ou área especialmente protegida nos territórios municipais. Porém, alguns têm outros critérios que se somam a critério. No caso de Rondônia, a gente tem esse critério de maneira única, né? No entanto, a gente percebe que desde 2008, o avanço do desmatamento em Rondônia já representa a perda de mais de 12% da cobertura vegetal dentro das unidades de conservação. Apenas de 2020 a 2022, a perda anual da cobertura vegetal nas unidades de conservação saltou de 34 mil para 52 mil hectares. Fora o avanço do desmatamento, que entre 70 e 2010 foi de 35%, mais ou menos, e também, dentre as 50 unidades de conservações mais desmatadas do país, Rondônia acumula perto de 40% do desmatamento nessas 50 unidades de conservação mais desmatadas, né? Então, só para a gente ilustrar qual que é o alcance ali do ICMS ecológico, é aquele em verdinho ali, a gente tem 100% da arrecadação do ICMS, 25% é distribuído para os municípios e somente 5% por meio do critério ecológico. A maior parte dos recursos é distribuído por meio do critério de valor adicionado fiscal. Fora do valor adicionado fiscal, a Constituição Federal ela dá um alcance de até 35% de distribuição dos recursos por meio de outros critérios. No entanto, Rondônia, por meio do decreto 27375, ele destina somente 25%. Então, há um pequeno espaço para novas implementações, como a partir de 2025, vai haver implementação do critério de educação, inclusive com uma alíquota progressiva, que deve chegar perto de 10% nos próximos anos, né? Então, há um certo espaço ali para, de repente, haver uma melhoria em outros critérios, como critério ecológico. E o ICMS ecológico, ele é um tema, né, que ele é multidisciplinar, portanto, ele aborda diversas áreas do conhecimento, e a gente, a título de exemplificação, né, traz o estudo das externalidades, lá de dentro da... Deixa eu desligar aqui. De dentro da microeconomia, as externalidades são os efeitos negativos de uma atividade econômica sobre terceiros, né, não envolvidos diretamente com ela. A gente tem também estudos que identificaram que perto de alguns parques nacionais, como o do Araguaia e o da Chapada dos Guimarães, há uma formação de municípios com boas práticas ambientais, chamando um cinturão de boa gestão ambiental, portanto, tem conceitos relacionados ali aos arranjos produtivos locais, à clusterização, né? A gente, dentro da gestão política e direito ambiental, tem os instrumentos de comandos e controle, as políticas regulatórias, indutoras da boa gestão, né? Dentro de políticas públicas, a gente tem a coordenação de políticas públicas no sentido vertical, que, uma vez que passa pela União, estados, e é implementada efetivamente nos municípios, o ICMS-V, né? E também horizontal, uma vez que a gente tem órgãos no mesmo nível de governo, por exemplo, a SEDAM e a CEFIM colaborando para a implementação dessa política pública. E do direito tributário, a função extrafiscal dos tributos, onde o ICMS ele passa a ter uma função que vai além da arrecadação e passa a ser um indutor da boa gestão ambiental. A nossa metodologia foi a revisão bibliográfica documental, passando pelo referencial teórico clássico e também dos estudos da Amazônia Legal, referente ao ICMS verde, a comparação da legislação de Rondônia com a comparação de outros estados, a análise de normas e documentos técnicos. A gente coletou dados da CEFIM e TCRO, os dados referentes aos repasses financeiros e a pontuação de cada município em cada critério do IPM-ICMS.
também as áreas de unidade de conservação dos indicadores de matamento por meio da SEDAM e do PRODES, e a gente fez uma análise de correlação por meio do método de Spearman, que era o que mais se aplicava ao tipo de distribuição dos dados, né, em 4 cenários, anos de 2022 e 2023, com e sem os valores discrepantes. Em todos os cenários, os resultados foram muito semelhantes, né, e a partir disso a gente fez uma avaliação dos efeitos do ICMS verde, identificando oportunidades de aprimoramento da política pública. Na revisão bibliográfica, a gente teve tanto indicativos de uma avaliação um pouco pior, né, de necessidade de aprimoramento, como avaliação de bons efeitos da política pública, né, principalmente no estado de Pará, a gente viu uma concentração de repasse em municípios com alto nível de desmatamento, alguns desses municípios, inclusive na lista de municípios prioritários do Ministério do Meio Ambiente, que são aqueles municípios que apresentam uma dinâmica de alto desmatamento, pouca valoração efetiva de elementos relacionados à sustentabilidade, por meio principalmente do envolvimento e melhoria da qualidade de vida de comunidades tradicionais, e critérios incapazes de incentivar a destinação dos recursos para programas socioambientais. Já de maneira geral, tem estudos que correlacionam os estados que implementaram o ICMS verde, a gente tem 6 estados que não implementaram ainda, né? Com municípios, com a maior porcentagem de municípios com implementação de estruturas de governança e gestão ambiental, né? Portanto, uma correlação muito, muito positiva, esperada, né? E também lá no Mato Grosso, existe um bom desempenho do ICMS verde como compensador de serviços ecológicos e incentivo para a criação de legislações municipais que destinam recursos para a preservação de nascentes ou projetos muito comum, aplicado em diferentes estados, porém a gente percebe que existe a possibilidade de trazer boas práticas também para o estado de Rondônia, por meio de novos critérios, né, e critérios que têm uma avaliação mais sistêmica e holística do que é uma boa gestão ambiental, né, perpassa por diferentes itens, como, de repente, o cadastro ambiental rural, a gestão de resíduos sólidos, enfim, existência de estruturas de governança e gestão ambiental, como fundos de meio ambiente, existência de comitês de meio ambiente de bacia hidrográfica, né? Já na análise de correlações, a gente teve que o IPM total, que é o índice de participação total dos municípios, ele tem uma correlação muito fraca com o IPM ecológico, na verdade nula, né? E também que os municípios que têm uma grande dependência do recurso repassado por meio do critério ecológico, ele normalmente está relacionado a ter pouca participação em relação aos recursos totais, né? Era esperado que o recurso ecológico, o desejado, na verdade, é que o recurso ecológico pudesse impulsionar a arrecadação dos municípios, porém, essa não é uma realidade que se visualiza, né? É claro que isso é esperado, uma vez que a alíquota do ICMS ecológico ela é pequena em relação ao total da alíquota dos outros critérios, como o VAF, PMI Agro, a área dos municípios, a população, né? Então, assim, é nada fora do esperado, porém, o desejado é que esse critério ecológico pudesse impulsionar a arrecadação dos municípios, né? A gente também vê uma correlação positiva, e era esperado que tivesse uma correlação negativa do IPM ecológico, da pontuação de cada município no critério ecológico em relação ao desmatamento anual, a taxa de incremento de desmatamento anual, tanto dentro das unidades de conservação, como de maneira geral, né? Então, é uma correlação que ela vai no sentido contrário ao desejado, né? E também uma correlação fraca. O ideal seria que o IPM ecológico ele tivesse uma alta correlação negativa com as taxas de desmatamento anual. No entanto, ela tem uma correlação negativa, que é o esperado em média, com a taxa acumulada de desmatamento desde 1985, uma vez que esse ponto realmente ele influencia diretamente no cálculo do IPM ecológico. E a gente tem uma correlação positiva forte do IPM ecológico com a área municipal, ou seja, o repasse por meio do critério ecológico ele é muito mais determinado pela área municipal do que por resultados de desmatamento, né? Então, lógico, se a gente tem uma área muito grande no município, maior a probabilidade de haver uma grande área de unidade de conservação ali implementada e, portanto, esse município vai receber mais recursos ecológicos. E também a gente tem aqui uma alta correlação
do índice de participação total com o IPM Agro. A gente tem na revisão bibliográfica que a produção agropecuária, extrativista, e ela tem uma correlação negativa com o desmatamento, né? Então, a gente tem sentidos aí, na verdade, tem uma correlação positiva, né? Quanto maior a produção, maior o desmatamento. Né? E, no entanto, eles têm uma mesma alíquota, 5% é para o critério ecológico e 5% para o IPM Agro. Né? No entanto, o IPM Agro ele tem uma correlação muito forte de 0,89 com o IPM total, ou seja, ele ajuda a determinar os repasses totais muito mais do que o ecológico, mesmo tendo a mesma alíquota. Por quê? Porque também ele está altamente correlacionado com o valor adicionado fiscal, que é o critério com maior impacto na distribuição dos recursos para os municípios. Dessa maneira, a gente tem critérios com um caráter antagônico, tendo em vista as atividades predominantes no estado de Rondônia, né, com o que é desejado pelo IPM ecológico. Então, de maneira racional, pensando em arrecadação, muitas vezes pode ser que o município não tenha aquele incentivo de adotar ações ecológicas se estas forem determinadas por uma contraposição ao sistema econômico dominante de exploração no nosso estado. E aí, como considerações finais, a gente verifica como oportunidade de aprimoramento das políticas públicas o aumento da alíquota do critério ecológico, tendo em vista aquele pequeno espaço de determinação que a Constituição Federal deixa para o Estado, né, passando de 25% para 35%, e também considerando as alterações que já tem aí a partir de 2025 com a inclusão do critério de educação, né, e que passe a considerar resultados ambientais mais recentes, não somente a taxa acumulada de desmatamento, né, mas também as taxas de incremento anual, bem como a inclusão de subcritérios relacionados à implementação de estruturas de governança e gestão ambiental nos municípios, como criação de secretarias especializadas, fundos contábeis, planos, comitês, e também critérios relacionados à gestão de resíduos e também saneamento ambiental. E assim, avaliando de uma maneira mais sistêmica, né, a gestão ambiental, incentivando. A gente tem que esse critério de unidade de conservação, ele não aborda 18 municípios do nosso estado. Né? Então, se a gente tivesse a implementação de novos critérios, esses 18 municípios que não têm uma gestão ambiental incentivada por meio desse instrumento, que é o ICMS ecológico, poderiam ter um incentivo à melhoria da sua gestão ambiental também. Então, a gente incluiria 18 municípios por meio da inclusão também de novos critérios, sem retirar, claro, a unidade de conservação, que ela tem também na revisão bibliográfica, ela demonstra a sua importância. E para terminar aqui minha participação, passando para o Felipe fazer comentários também finais, a gente tem aqui a frase de Stiglitz, né, por meio de um documento da OCDE, que ele fala que as políticas precisam ser orientadas por um painel de indicadores que informem sobre as condições da qualidade de vida da população, as suas desigualdades e a sustentabilidade, portanto, uma avaliação mais sistêmica e holística do que é uma gestão ambiental. Felipe? Muito bom, Lucas. Eu só queria trazer 2 pontos para finalizar. O primeiro, eu acho que merece um destaque importante, dizer que a ideia do ICMS ecológico em si, com uma política de incentivo aos municípios para aprimoramento de políticas públicas, ela tem, digamos, uma boa lógica por trás, né? O Estado distribui recursos a partir dos critérios de ICMS aos municípios, de acordo com o atendimento dos critérios estabelecidos pela lei. Né? Ou seja, é uma política de incentivos que busca, dentro do território do Estado, estimular os municípios a adotarem determinadas medidas para termos melhores políticas ambientais. Né? Então, o que é legal de a gente ressaltar é que esse desenho lógico por trás da proposta da política é interessante. Talvez o que a gente precise fazer, como já trouxe bem o Lucas no final, são aprimoramentos dentro do desenho do critério ICMS verde e talvez
do critério que distribui recursos com base na produção agro, para que a gente tenha uma congruência a ponto de que os municípios, de fato, invistam em políticas que gerem resultados ambientais que interessem à sociedade, né? Por exemplo, verificar a implementação de aterros sanitários, a ampliação do acesso e a qualidade de serviços de saneamento básico, falar sobre incentivos à preservação ou à recuperação das áreas de preservação permanente das áreas urbanas. Então, assim, tem uma série de critérios, né, que poderiam ser tratados dentro da fórmula de cálculo do ICMS verde para, de fato, termos um incentivo que faça mais sentido, né, que, de fato, estimule os municípios a investirem mais e melhor nas políticas ambientais, né? Então, eu acho que esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é dizer que a gente tem trabalhado com uma proposta de estruturar um painel, né, que consiga congregar todas essas informações para que tenhamos uma oportunidade de revisão desses critérios e colocar isso na mesa para discussão. Acho que o que é legal dentro da pesquisa, o que a gente tenta fazer, né, Lucas? O que é legal dentro da pesquisa científica, né, é que a gente, de alguma maneira, subsidie os tomadores de decisão para aprimoramento das políticas públicas. Então, agora, a minha missão do Lucas é de a gente pensar em estruturar um painel de indicadores com todas essas informações e entregue aos gestores, né, mostrando para eles que hoje o desenho da política não funciona, mas que ele tem um grande potencial de funcionar, adotando outros critérios e reformando a fórmula de cálculo. São essas as contribuições finais. Sim. Parabéns aí, Felipe. Acho que não conhecia o trabalho deles. Não sei se o senhor gostaria de dizer, mas é bem interessante, né, a proposta, né, do que eles apresentaram. Salvo engano, uma revista, né, Lucas? Isso, tá? Foi para análise do caderno de gestão pública e cidadania da FGV, retornou para reparos, e vamos tentar novamente. Houve um elogio ao tema, à forma como está escrito. Eles pediram uma série histórica um pouco maior em relação a gente teve 2022, 2023. E foi esse a maior tônica ali do retorno, embora, e assim, foi positivo, né? Achei o retorno muito positivo, indicaram não fazer para uma revista de qualidade inferior, a submissão, inclusive, porque o artigo tem realmente, como a senhora falou, um bom potencial. Que bom, a gente fica muito feliz. E que bom que vocês entenderam qual é o caminho, que às vezes nós não somos entendidos, né, professor Haroldo? Mas é uma temática muito boa, como o comentário também do Felipe aí foi bem interessante, após aí a apresentação do Lucas. E, assim, quem não conhecia, além do professor Haroldo, se quiser fazer algum comentário, fique à vontade. Eu não sei se a gente deixaria para depois, professor Haroldo, me diga aí, que o senhor é que manda aqui. Pronto. Não são 3 apresentações. E o Rafael? Pode ser. Mas é bem interessante nessa perspectiva, né? E o que a gente quer colocar é isso aí mesmo, Lucas. Esse processo que vocês estão passando de receber os comentários é o que a gente faz. Às vezes a gente manda só para vir aí com esse olhar externo e indicar o que pode estar sendo, né, melhorado e dizer, olha, não vai adiante, tá, ou então vai adiante porque está muito bom. E é isso que a gente precisa e é assim que a gente vive, né? Encaminhando. Nós já pegamos muito não, né, professor Hugo? E agora a gente está nessa fase do sim ou do mais ou menos, mas a gente continua, né? E é isso que a gente tem que acreditar nas ideias, nas boas ideias e nesses resultados, né? Principalmente dessa disciplina, que são os resultados da disciplina que vai levando vocês aí a submeterem os trabalhos nas revistas.
Então, seguindo a ordem, Kathleen quer ser a segunda, o Rafael está... Sim, professora, pode ser a gente. Então, tá bom, Kathleen. Quer se apresentar, Kathleen? Bom Pode dia a colocar todos, gente. É um prazer, uma satisfação enorme estar aqui, agregando conhecimento com todos vocês. Estou muito feliz de estar aqui também. Apesar da correria, né, professora? Mas no fim dá tudo certo. E eu peço licença também para poder inserir a nossa apresentação. Shekinah, está por aí? Bom dia, pessoal. Estou por aqui, sim. Ligando aqui a câmera aqui. Muito bem. Então, vocês se apresentem, só para dizer que os dois são do PGDRA também, os dois são doutorandos, não é isso, Kathleen e Shekinah? Sim, isso mesmo. Nós somos do programa de pós-graduação em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente, e nós fizemos a disciplina que foi de forma conjunta com o programa de pós-graduação em Administração, e foi bem proveitosa, graças a Deus, e é isso aí. Bom dia, meu nome é Shekinah, sou também do programa de pós-graduação da PGDRA, do programa de doutorado, e a gente vai apresentar um artigo que a gente desenvolveu durante a disciplina de avaliação de políticas públicas, né? No nosso caso, que a gente ficou com o tema do PENAI. É um tema muito legal, porque ele trata muito sobre a alimentação da criança, a melhoria da qualidade nutricional também daquele público lá. E a nossa perspectiva de visão foi trazer sobre como é que é o PENAI para o produtor rural, né? Porque quem vende essas comidas, o PENAI, 70%, 80%, são o produtor rural, que é a agricultura familiar. A gente veio trazer essa perspectiva por ele sobre o programa do PENAI. Perfeito. Eu vou projetar aqui, vocês me falem se está ok. Abriu? Abriu para vocês? Ainda não. Acho que o Lucas já descompartilhou, Lucas? Já. Tá. E agora, abriu? Tá. Só um minutinho. Em uma janela, certo? Perfeito, é isso mesmo. Deixa eu vir aqui agora. Aí eu venho aqui e projeto, certo? Ok. Saiu tudo. Só um minutinho. Aí isso agora deu certo. Deixa eu vir aqui. Aí agora acho que vai dar certo. Aqui. Agora foi? Sim. Então tá bom, pode começar, né? Povo bonito, hein? Então, bom dia novamente, pessoal. É com imensa satisfação que nós vamos apresentar hoje sobre a avaliação do Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é o PENAI, para os produtores rurais do município de Ariquemes, Rondônia. Essa pesquisa foi desenvolvida por mim, Kathleen, pelo Shekinah, e também revisados aí pela professora Gleimir e a professora Mariluce. O Programa Nacional de Alimentação Escolar é uma política pública brasileira e vem de forma a garantir a alimentação escolar e promover a educação alimentar e nutricional dos estudantes da rede pública de educação básica. Esse programa foi instituído na década de 1950, de maneira a atender às necessidades nutricionais e culturais dos estudantes, incorporando práticas de segurança alimentar e nutricional ao longo do tempo. Não é para tanto que, até mesmo em situações de fragilidade, de momentos, por exemplo, em períodos da pandemia, esse programa teve uma série aí de ações relacionadas a garantir a essa segurança alimentar e nutricional dos estudantes, principalmente aqueles que se encontravam em situações de carência mesmo, de defasagem nutricional. Nesse sentido, o programa parte do preceito e acepção
da garantia de educação e segurança alimentar como um direito básico do estudante. E a lei, deixa eu só clicar aqui para ocultar esse, assim, está bem na frente. Nesse sentido, surgiu um marco importante também, que foi a Lei 8.913, em 1994, que instaurou o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que é o FNDE. E de forma a repassar os recursos desse programa aos estados, municípios e Distrito Federal, atendendo a alimentação escolar, a segurança nutricional a estudantes de todas as etapas da educação pública no Brasil, desde o ensino fundamental até mesmo o ensino médio. Outro marco importante foi a Lei 11.947, em 2009, que também instaurou sobre a obrigatoriedade de aquisição de, no mínimo, 30% dos alimentos da agricultura familiar. Então, houve a melhoria da qualidade da alimentação escolar, como também o fortalecimento da agricultura familiar, promovendo, então, o desenvolvimento econômico, social das comunidades rurais. Lembrando que esses alimentos provenientes da agricultura familiar, em grande parte, ou a maior parte, na verdade, são considerados de origem orgânica, sem a aplicação de agrotóxicos, coisas nesse sentido. Então, teve também a atuação dos conselhos de alimentação escolar, e esses conselhos atuaram na gestão dos recursos financeiros e na elaboração dos cardápios e a compra de alimentos da agricultura familiar, aprimorando todo esse processo aí da política. Porém, apesar dos avanços ao longo do tempo, ainda há desafios a serem enfrentados e lacunas a serem preenchidas, né, daquelas fragilidades que nós estávamos falando anteriormente. Então, pode-se destacar a garantia da participação efetiva dos nutricionistas e dos conselhos, a melhoria na composição dos cardápios de forma a atender a questão nutricional, como também fazer combinações para que esses cardápios se tornem menos onerosos, né, para os provedores aí da política, do programa, como também como que eu poderia dizer? Ser aplicável a todas as pessoas, garantir essa nutrição e tornar o processo menos oneroso. E a regularidade na compra de produtos da agricultura familiar, que nem sempre é possível ter uma porcentagem maior da agricultura familiar no programa. Logo, a política ela traz diversos elos e conexões que a torna promotora do desenvolvimento social, econômico e sustentável. Então, é importante realizar a integração, a verificação e a integração dos atores participantes de forma a entender as potenciais fragilidades que impedem as melhorias na gestão e a abrangência social. E, dessa forma, reduzir, de fato, as desigualdades e promover o fortalecimento da agricultura familiar, que é um dos principais objetivos e um dos maiores ganhos assim ao longo do tempo para o programa. Logo, como objetivos, esta pesquisa tem como objetivo avaliar os impactos financeiros e sociais do Programa Nacional de Alimentação Escolar na vida dos produtores rurais e da agroindústria familiar em Ariquemes. Dessa forma, caracterizando os fornecedores, fornecer subsídios para a melhoria contínua do programa e preencher lacunas, verificando, de fato, quais são as fragilidades do programa, o que precisa ser melhorado para que, de fato, tenha esse aprimoramento. Nesse sentido, como material e métodos, a pesquisa foi realizada no município de Ariquemes, em Rondônia. O município fica a 202,2 quilômetros da capital, Porto Velho. A abordagem metodológica refere-se a uma pesquisa quali-quantitativa. Dessa forma, partiu da premissa de investigar a percepção dos fornecedores sobre o programa, através da aplicação de um questionário semi-estruturado, com questões fechadas e abertas. As questões fechadas foram mais de ordem quantitativa,
E as questões abertas foi de maneira a não tornar, por exemplo, as respostas tendenciosas. Então, foi de maneira a ouvi-los mesmo, para saber o que de fato eles pensavam, no caso, os fornecedores, a respeito do programa. Então, essas foram algumas na verdade, foi o questionário aplicado, perdão. Então, perguntas como pertence à agricultura familiar ou se é produtor rural em maior escala, o sexo, a idade, a escolaridade. Sobre a participação no PNAE, a renda anual antes e após o credenciamento. Desculpa. Se considera bom obter um bom retorno financeiro, quais alimentos são fornecidos, o valor do programa pago pelo programa supera o valor pago de mercado, os alimentos são de fato livres de agrotóxicos, quais são as escolas atendidas, os pontos positivos e negativos, se considera valer a pena o credenciamento ao programa, se considera que o programa contribuiu para o fortalecimento da agricultura familiar, e para destacarem o que poderia ser melhorado, né, de forma a preencher as lacunas de fragilidades e levar isso, de fato, ao setor de tomada de decisão, o setor público. Então, esse questionário foi de forma a caracterizar os participantes, trazendo aspectos financeiros, sociais e operacionais do programa. Então, dessa maneira, foram entrevistados 19 indivíduos. Esses indivíduos estavam na Feira Agropecuária de Ariquemes, no pavilhão das agroindústrias. Outra parte foi feita a entrevista na Feira do Produtor Rural. Entretanto, só para salientar, tanto na Feira Agropecuária quanto na Feira do Produtor Rural, haviam então, por isso que o objetivo a pesquisa, o locus da pesquisa foi nessa região, que compreende Ariquemes, Montenegro, Buritis, Alto Paraíso, Campo Novo de Rondônia, Cacaulândia, Rio Crespo, Cujubi e Machadinho do Oeste. Então, os integrantes eram dessa diversidade de municípios. A amostra foi selecionada de forma não probabilística, foi com base na disponibilidade e acessibilidade dos produtores participantes no momento da pesquisa. E após a coleta de informações a campo, os dados foram tabulados e a análise conduzida a partir da estatística descritiva, que visa, de fato, descrever esses dados e, a partir daí, tirar conclusões a respeito. Shekinah? Estou aqui, pessoal. Então, na caracterização dos nossos fornecedores, a gente viu que 10 eles são pertencentes à agricultura familiar e 9 são produtores rurais. Qual que é a grande diferença de um produtor rural comum para a agricultura familiar? A agricultura familiar, pela legislação, eles falam que tem que produzir cerca ali de 70%, 80% daquela matéria-prima. Por exemplo, se eu tenho um produtor de agroindústria, de iogurte, por exemplo, para ele ser uma agroindústria considerado como uma agroindústria familiar, de agricultura familiar, ele tem que ter aquela matéria-prima ali que produziu na própria propriedade. Então, por exemplo, o próprio leite, 80% do leite que ele produz dos iogurte tem que ser da matéria-prima própria, o resto ele pode estar comprando de terceiros. Então, essa é uma diferença da agricultura familiar para o produtor rural comum. Então, a agricultura familiar, ele produz a própria matéria-prima que ele vai beneficiar ali naquela agroindústria. Ou grande parte dela. Então, ali 8 participantes então possuem entre idade de 36 a 51 anos, e 6 correspondem de 20 a 35 anos. A gente consegue observar que a sucessão familiar não é tão interessante, não está sendo bem elaborada nessas propriedades. Você pode ver que a maioria dos produtores já tem idade mais elevada, então a gente não tem muitos jovens ali. Então, não está tendo um problema muito grande de sucessão familiar nas propriedades rurais, que é um problema que tem que ser trabalhado. Dos entrevistados, 9 foram mulheres, 10 foram homens. Então, a maioria dos produtores rurais tem escolaridade mais baixa mesmo, de fundamental incompleta, a maioria não tem escolaridade, devido à oportunidade, dificuldade de acesso ao estudo na época, por causa, eles formam muito que
que ela tinha que escolher ou trabalhar ou comer, né? Então eu falei, vamos trabalhar para poder ter uma renda dentro de casa, todo mundo se ajuda para poder ter alimento em casa. Então ele não conseguia se ausentar da propriedade para poder estudar, sendo que às vezes os pais precisavam da mão de obra do filho. Então acabou que ele às vezes não teve um incentivo ao estudo. Poucos têm ali, cerca de 10% tem curso técnico e cerca de 10% tem curso superior. Então, a gente viu que tem um baixo índice de escolaridade, como eu expliquei anteriormente, por causa da demanda de mão de obra, horas de trabalho, que impossibilitou o estudo também, né, na agregação de valor. Precisamos trabalhar, precisamos ganhar nosso dinheiro para poder se alimentar, construir a casa, ter uma vida digna, né? Então, acabou que não teve esse incentivo para o estudo. Alguns cursos estão mas muitos desses produtores, eu acho que cerca de 90%, já fez um curso de capacitação do Senar. O Senar trabalha muito nessa área rural, dando capacitação ali de beneficiamento de pescado, beneficiamento de leite, de doma, de tratorista. Então, eles conseguiram fazer esses cursos. E até é muito difícil fazer esses cursos, porque às vezes os cursos é de 5 dias, 4 dias, o produtor rural fica louco. Fala, não vou fazer curso, vou ficar 5 dias parado. Então, tem muita essa dificuldade de capacitação, porque eles não conseguem se ausentar na propriedade. Ele meio que, a gente fala assim, que ele meio que vira escravo ali da atividade, que ele não consegue se ausentar, porque já acaba que tem um prejuízo se ele acabar se ausentar por muitos dias da atividade. Então, todos eles que a gente entrevistou, eles participam do programa do PENAI, que ele vende para a merenda escolar, tanto no caso do Colégio do Estado, mas também vende para os municípios também para merenda escolar. Aqui no caso de Ariquemes tem um banco de alimentos também, que eles fazem essa compra. Ô, seu Antônio, dá 2 minutinhos. Então, tem essa predominância aí do vender para o município e para o estado. Então, a maioria das vendas são vendidas ali para os colégios municipais, estaduais, institutos federais também. Alguns vendem para os 3, né? Eles vendem muito através de cooperativas também. Cooperativas, temos com a Prava, tem várias cooperativas de agricultura familiar para poder fazer essa venda. Tem as municipais, vendas municipais, e tem vendas até para o Exército. O Exército também acaba fazendo compras também. A gente não colocou ali. Acho que nenhum deles vendia para o Exército, mas eu já conheci produtores que vendiam para o Exército também, que estavam comprando pelo PENAI, pelo comprovando da agricultura familiar. Então, diversos alimentos são fornecidos para a escola. Então, a maioria tem origem orgânicas, livre de agrotóxico, dos entrevistados. E também eles verificou que, às vezes, como eles fazem uma venda grande, acaba que gera uma renda melhor para aquela família, do agricultor rural ali. Pode passar. Então, da maioria dos produtores são derivados de leite. Então, vende queijo, requeijão, vende iogurte. Muitos poucos da área vegetal. Então, os alimentos fornecidos para a escola, a gente tem ali tem polpa de frutas também, pescados, pão, bolo, melancia, mel, mandioca, tem vários produtos. Então, a renda anual desses produtores, a maioria teve um crescimento significativo devido à grande compra. Às vezes vende 2.000 quilos, 3.000 quilos. Então, tem esse aumento significativo. E tem a valorização. Só que tem um problema. Alguns produtos têm um valor bom de venda. Por exemplo, a polpa de graviola. De repente, os caras lá pagam R$24. Então, legal. Mas tem produtos que eles não conseguem ter um valor de venda tão interessante. Por quê? Porque, às vezes, porque é feita uma cotação. Então, o pessoal do programa do PENAI vai lá e faz uma cotação e gera um valor médio que vai pagar para cada produtor. E, de repente, às vezes, o pessoal do PENAI faz uma cotação com indústrias. Então, a indústria, ela ganha muito. Então, às vezes, ela consegue abaixar o preço. Por exemplo, tinha uma indústria de pescados que eu atendia, ela tinha muita dificuldade nisso. Que o preço médio que o pessoal estava pagando era, tipo, R$24 o quilo. Só que só o custo de produção da agroindústria ficava em R$28, R$29 o quilo. Então, estava defasado esse preço. Por quê? Porque a indústria vendia R$19, R$20 o quilo. Porque a indústria, como ela faz na quantidade, ela consegue baixar um pouco o custo, mas ela ganha na quantidade, porque ela vende mais barato. Então, tinha esses problemas também, da cotação ser feita, não com os produtores rurais, mas foi feita a cotação com indústrias também. Então, esse foi um problema que a gente identificou no PENAI. Então, a maioria considera vantajoso. O
pessoal mais reclama também sobre o tempo de pagamento, às vezes entrega agora e vai receber daqui 4 meses, 3 meses, e às vezes ele não tem esse capital de giro para poder suportar esse período. Então, às vezes, dá uma prejudicada no produtor rural, que é a demora dos repasses. Então, os fornecedores investem na matéria-prima, ainda mais que a matéria-prima tem sempre onerosa. Tem que comprar carne, tem que comprar leite, é uma matéria-prima mais onerosa. Então, se ele demora para receber, acaba atrapalhando ele um pouco. Então, os pontos negativos foram a burocracia para o pagamento, às vezes o despreparo das cozinhas também. O que acontece? Às vezes o produtor tem que ficar levando 4, 3 vezes por semana na cozinha da escola, porque às vezes a escola não tem uma câmera fria para poder receber aquele produto. Às vezes tem que levar diariamente a matéria-prima, porque não tem uma câmera fria, não tem um freezer. Às vezes também é armazenado inadequadamente nas escolas, acaba estragando e acaba culpando o produtor rural por causa disso. Você trouxe produto estragado. De repente não foi o produto que ele levou estragado, foi a forma de armazenamento que teve ali no colégio. E às vezes, e a cliente falou também que ela não consegue concorrer com os preços ofertados pela indústria, porque o nosso custo, como é uma produção pequena, o nosso custo é um pouco maior mesmo, de mão de obra, de matéria-prima. A gente não tem poder aquisitivo tão grande que nem a indústria para poder abaixar o custo. E também tem umas reclamações também de favorativismo. Cara, só fulano lá que vende, ciclano a gente não pode vender. Então tem essa situação de ter pessoal. Foi muito informado também que algumas escolas elas não aderem 70% da agricultura familiar, eles compram muito de atravessadores. Então eles reclamaram muito isso. Não, vem de comprar da gente, está comprando do mercado ali, do supermercado e tal. Eles estão tipo atrapalhando a gente. Eles têm essas rinchas, né? Passar. Pontos positivos, que alguns produtos são valores maiores que o do mercado, então é muito bom. É uma venda garantida, se tem lá, vai vender, então vai ser entregue, vai receber também, às vezes pode demorar ou não, mas vai receber aquele valor. E eles consideram, por mais que reclame, ainda consideram que vale a pena participar ali. Então, eles pedem uma melhoria na organização das entregas, do pagamento mais rápido, ali, desburocratizado, para melhorar o processo de logística dele, ter uma câmera fria nas escolas para poder receber esses produtos. No censo agropecuário realizado em 2017, a eles 81% foram classificados pertencentes à agricultura familiar. Então, de 91 propriedades, 81% foi agricultura familiar, que é um número muito grande. Quer dizer que a maioria dos produtores rurais são pequenos produtores, não são grandes latifundiários. Tem sido uma discussão no nosso meio acadêmico e diversos desafios superados. A gente quis trazer uma visão do PENAI pelos olhos do produtor rural, uma coisa mais diferente. Então, como eles têm esses incentivos, ele acaba auxiliando ali o produtor rural ali, mas com a dificuldade acaba desincentivando. Então, alguns produtores que já é mais sistemático acabam saindo do programa, alguns que já têm mais resiliência acabam permanecendo e continuando. Tem situações que ocorre a obtenção dos alimentos de grandes indústrias, grandes produtores que tiveram algum tipo de benefício ou indicação de terceiros, com maior influência para adesão, que é o caso deles reclamar que só alguns são beneficiados e outros não, e a competitividade do preço. Então, eles pedem mais transparência ali na questão das compras, do que é gasto, de quem está comprando, comprar mais o produtor rural do que está comprando os atravessadores. Então, o PENAI emerge com uma política pública muito interessante, porque ela trata sobre a alimentação escolar, que às vezes, em alguns lugares do Brasil, a alimentação da merenda escolar, às vezes, de repente, é a alimentação principal daquela criança, né? Que traz uma questão nutricional. Mas também ela também tem a ótica dos produtores rurais, que entregam esse alimento e acabam agregando renda. Então, é necessário que a gente faça essas análises, diferentes perspectivas de quem está contribuindo para o sistema. De repente, a gente também vê uma perspectiva das escolas que recebem esse alimento também. Então, a gente consegue ver diversas perspectivas para ver o que está sendo atendido e fazer um PDCA, sempre uma melhoria contínua desse programa, para a gente estar melhorando ali a implementação, tanto para as crianças como para os produtores, para todas as partes envolvidas. Então, as políticas de apoio adicionais de investimento em infraestrutura são fundamentais, porque a gente consiga resolver esses desafios e apoiar mais os produtores de maneira mais eficaz, que é na questão da desburocratização.
Então, a gente recomenda que os gestores dos penais, eles vejam por essas outras perspectivas, né? Então, eles vêm a gente fala tete a tete, ouvir o produtor rural, ouvir também o pessoal da escola, ouvir as crianças e a gente entrar num senso comum para estar melhorando o programa para todos. Para a gente fazer um ajuste estratégico, investimento mais direcionado, de repente uma capacitação mais direcionada tanto para os produtores também, quanto para o pessoal da escola na hora de receber esses alimentos, cuidar bem dos alimentos também na hora de servir para as crianças e trazer uma conscientização da importância de comprar mais do produto rural do que também de atravessadores. Pessoal, é isso. Obrigado pela atenção. A Cat vai responder todas as perguntas que vocês tiverem. Obrigada, gente. Nós que agradecemos, Shekinah e Kathleen. Parabéns aí pela apresentação e por estarem aqui com a gente, apresentando o artigo, né, que foi de finalização da nossa disciplina de avaliação para políticas públicas. E, como combinado, obrigada, Dani. Como combinado, agora é o Rafael e o William, né? É isso? Sim. Então, vamos lá. Merece todos Estão os ouvindo bem aí? aplausos mesmo. Estamos sim, estamos ouvindo bem. E depois a gente faz a rodada aí dos interesses aí vamos dizer assim, da sala, né? Para as perguntas. E nessa hora, né, Kathleen, eles jogam para a gente, né, Shekinah? Tá vendo só o professor como que ele é? Ele e o cacau dele. Então, vamos lá, meninos, fiquem à vontade, o William e o Rafael. O Rafael é do PPGA e o William também, né? O William do PPGA. E eles vão se apresentar e fiquem à vontade para apresentar o trabalho de vocês. Tá bom. Bom dia a todos. Então, a gente vai ser mais rápido um pouco, né? Para a gente deixar um tempo para discussão um pouco mais, né? Para debater um pouco mais sobre os assuntos. A nossa pesquisa é mais revisional, né? Na verdade, ela trata sobre a descentralização da gestão dos recursos hídricos no Brasil, principalmente relacionada aos avanços e os desafios. Então, a gente tem aí, né, a Política Nacional de Recursos Hídricos, né, através da Lei 9.433 de 97, ela visa garantir a gestão integrada e sustentável dos recursos hídricos no Brasil. Ela vai reconhecer a água como um bem público de valor econômico e limitado, né? Oi. Não está aparecendo? Foi o caso que aconteceu comigo, professor. Você precisa fechar tudo, abrir o seu PowerPoint no máximo e depois voltar nessa janela. Obrigada. É que eu achei que eles não iam apresentar, porque o Rafael disse que é uma conversa, né, Rafael? É uma conversa longa, viu, Rafael? Vamos lá, obrigada, Yaro. Vê aí se está apresentando. Ainda não. Tá. Beleza. Uhum. Tá bom. Agora foi, né? Vamos lá. Então, esse trabalho é feito por mim e pelo Rafael, com auxílio da professora Marilúcia, da professora Emília. Então, falando novamente sobre a Política Nacional de Recursos Hídricos, através da Lei 9.433 de 97, ela traz aí, né, a água, reconhecendo ela como um bem público de valor econômico limitado e traz a priorização do seu uso para o consumo humano e a dessedentação tá passando de animais em situações de escassez. Os objetivos incluem aí assegurar a disponibilidade da água em padrões de qualidade, promover o uso racional e integrado dos recursos, prevenir eventos críticos e incentivar a capacitação e preservação das águas fluviais.
Ela traz ainda 3 princípios básicos, dentre eles a descentralização da obtenção e produção de dados e informações, coordenação unificada do sistema e o acesso aos dados e informações garantindo a toda a sociedade. Alguns avanços identificados são relacionados à gestão integrada, que promove a gestão dos recursos, considerando os múltiplos usos e a bacia hidrográfica. Sobre a descentralização, ela incentiva a descentralização da gestão dos recursos, envolvendo os atores em nível estadual e municipal, além dos comitês. A participação social estimula a participação da sociedade nas tomadas de decisões relacionadas às gestões, através dos comitês e dos processos participativos de elaboração dos planos. Em relação à sustentabilidade, busca garantir a disponibilidade de água de qualidade para atuais e futuras gerações. Em relação aos desafios, a gestão dos recursos hídricos envolve redes complexas de condições de políticas públicas, o que pode transicionar as atividades de governança. Além disso, ela é relativamente nova, né? Nem tanto, né? Mas não está totalmente implementada, especialmente nos estados amazônicos. Isso sugere a aplicação efetiva da política nacional, que ela enfrenta desafios. Nós optamos por utilizar o protocolo Prisma 20 que foi fundamental para buscar os dados, analisar os dados. E nós tivemos aí, em relação aos resultados, né, eu trouxe esse quadro só para a gente ter uma noção final de como nós conseguimos aí os trabalhos para fazer a nossa revisão. Utilizamos esse período curto, né, de 2019 a 2024, utilizamos os termos de gestão e política nacional de recursos hídricos, né, essa primeira pesquisa, 238 artigos, revisados por pares 150, triagem inicial de 56 após a leitura dos títulos e resumos, e retiramos os repetidos, retiramos aqueles que nós fizemos a leitura detalhada da introdução, então nós tivemos aí 18 artigos para leitura integral. Em relação aos avanços, ela trouxe alguns avanços significativos, né, na gestão dos recursos hídricos e estabeleceu aí um marco regulatório que promove a integração, descentralização e a participação. Esses avanços, a gente conseguiu identificar eles em alguns trabalhos, como, por exemplo, a presença de entidades agroindustriais e sindicatos patronais e associações de produtores na representação da agricultura nos órgãos de gestão hídrica, interesses e debates sobre a cobrança pelo uso da água entre os representantes da agricultura e da agroindústria estaduais, descentralização e participação dos stakeholders na governança, participação dos ministérios, Secretaria da Presidência da República, os conselhos estaduais, usuários de recursos hídricos, organizações civis também, e elaboração dos planos de recurso e operacionalização da cobrança pelos usos dos recursos, o foco em operacionalizar de forma eficiente e investir na elaboração e implementação do plano da bacia, fortalecimento dos comitês, além de regulamentações mais rigorosas e crescente preocupação ambiental, implementação da política com resoluções normativas, diferentes níveis de desenvolvimento e implementação da política dos recursos, como os conselhos estaduais de recursos hídricos, criação e implementação de das regiões metropolitanas em São Paulo, destacando o planejamento regional e municipal, estabelecimento de funções públicas de interesse comum, fortalecimento de abordagem participativa e descentralização na gestão. Porém, nós tivemos também alguns desafios, como o descaso com as comunidades locais, a invisibilidade das populações ribeirinhas, a escassez da água, os conflitos pelo uso dos recursos, eles são evidentes. Foram identificados que incentivos fiscais que desconsideram as demandas das comunidades locais, a escassez da água relacionada com a má distribuição, invisibilização das comunidades ribeirinhas, necessidade de visão sistêmica da gestão hídrica, sustentabilidade financeira comprometida, falta de soluções cooperativas, desequilíbrio entre desenvolvimento econômico e preservação dos recursos naturais, redução da disponibilidade da água, necessidade de maior educação e conscientização sobre o consumo,
falta de integração entre o planejamento de recursos e o planejamento regional, necessidade de inovar nas práticas de participação da sociedade, falta de cobrança pelo uso dos recursos hídricos, dificuldade de acesso, necessidade de ajustes nos processos dos comitês, fortalecimento dos planos da bacia, necessidade de acordos de cooperação técnica, dependência dos governos regionais e locais das decisões federais, restrito poder decisório das instituições, e assim por diante. Como considerações finais, as análises e discussões destacam a importância da implementação efetiva da Política Nacional de Recursos para garantir uma gestão sustentável dos recursos hídricos, descentralização, a participação ativa de diversos atores, a sustentabilidade hídrica, a avaliação contínua dos impactos são elementos essenciais aí para o sucesso dessa política. Além disso, a necessidade de adotar medidas preventivas e de mitigação para reduzir a vulnerabilidade das áreas suscetíveis de eventos hidrometeorológicos. Então, diante dos desafios e oportunidades, é fundamental promover uma nova abordagem de governança da água baseada na integração, articulação e participação, visando uma gestão adaptativa e inclusiva. É isso. E assim, professores, só para fazer uma argumentação referente a essa produção, foi um desafio, né, um desafio enorme, até pelo quantitativo de artigos que nós tivemos que debruçar, né, dia, noite, né, para compreender. E assim, eu só trago um destaque importante, principalmente na produção dos artigos, e pela oportunidade que nós tivemos também de interagir com a outra turma, né, do programa, né, de doutorado, principalmente voltado para políticas públicas. O principal desafio é compreender que com as próprias leituras e as produções, assim, tanto o William quanto eu, nós conseguimos enxergar a importância da agenda, né, quando você define uma agenda para a produção de uma política pública, porque a nossa proposta realmente foi, né, por meio do protocolo Prisma, né, que a gente utilizou como método aí de organização e estrutura metodológica. Então, a gente entendemos e compreendemos a importância, e isso também debatido pelos autores e pelas aulas que nós tivemos com os nossos professores, tanto a professora Glemíria quanto a professora Mariluce, apresentando a importância, né, da agenda e, principalmente, a gente percebeu que, além de desenvolver esses processos de políticas públicas, nós percebemos que é um conjunto de elementos interligados e relacionados entre si. Então, não dá para desenvolver isso como se fosse um evento único, aleatório, né, como apresentamos várias políticas públicas nesse sentido. Então, percebo que na apresentação do William foi apresentado realmente ali, né, os desafios dessas produções, né, do que estão trazendo pelos autores, e quem sabe, né, no futuro desenvolver realmente uma pesquisa agora empírica, né, realmente para entender, né, a partir dessas informações, né, dessa pesquisa desenvolvida, né, de uma forma empírica para a gente fazer aí uma validação desses resultados. Perfeito, Rafael. Obrigada aí, William. Para a gente também foi uma alegria muito grande. Eu tenho certeza que para os alunos do PGDRA fez a diferença esse contato também com vocês. E qualquer coisa, nós estamos aqui, viu, Rafael e William? Temos o doutorado, vocês viram que não precisa ir para muito longe. Nós temos a universidade, ela tem, né, produtos bons, programas bons, que vocês podem perfeitamente navegar com o conhecimento de vocês, com as diferentes, né, graduações nessa área da interdisciplinaridade, que é isso que a gente quer, que vocês não parem, né, que vocês continuem. Haroldo, então passa aí, se você tiver algum comentário ou alguém que queira comentar, eu acho que você ficou aí com vontade de comentar desde o primeiro. Estamos aqui. Então vamos lá.
Não, a minha pergunta é uma curiosidade, tanto para o Shekinah e para a Kathleen, principalmente ao programa, né, Nacional de Alimentação Escolar, porque eu vi que houve uma preocupação na pesquisa de vocês referente ao produtor rural, né, na produção e principalmente no quesito desenvolvimento econômico. Por acaso, vocês sentiram alguma vontade de compreender ainda mais sobre esses produtores rurais, no sentido da importância dos subsídios que muitas vezes são ofertados para esses produtores, para que eles possam melhorar o seu desenvolvimento durante o desenvolvimento da pesquisa de vocês? Teve essa curiosidade ou essa vontade? E aí, Shekinah? Com Principalmente certeza. Shekinah, né? Principalmente Shekinah, porque quando fala de produtor, ele brilha os olhos, né? Ô, Eu, Rafael. Então responde, Shekinah. eu trabalho muito com agricultura familiar, faz tempo que eu trabalho com agricultura familiar, e eu tenho muita paixão, porque meu pai, ele era CEPLAC, né? E ele ia fazer atendimentos, né, para agricultura familiar. Eu ia com ele, eu achava muito legal. Eu falei, nossa, que legal. Sempre achei muito interessante trabalhar com produtor rural, porque a gente acaba que tem um propósito, acaba que consegue impactar a vida do produtor rural através de levando conhecimento, porque às vezes ele tem acesso ao conhecimento correto. E é bem legal, quando a gente dá assistência técnica pro produtor rural, a gente é tipo um psicólogo pro produtor rural também. Chega lá, às vezes você nem trabalha, só fica conversando, porque ele tem essa necessidade também de conversar, de saber como é que é, trazer as novidades. Então a gente acaba vivendo isso sim. E a gente tem muita empatia e tenta estar melhorando ali, trazendo novos programas para ele. Então a gente tem o Penai que traz ali uma venda garantida. A gente tenta trazer para eles, vai atrás de um Pronaf para você aumentar, comprar um equipamento melhor. Tem aqui a fundo perdido, tem aqui que é subsidiado pelo governo, para poder melhorar a qualidade de trabalho dele. Por exemplo, tem produtor que ele embala a polpa de fruta na mão. É muito ralado. É muito ralado. Eu falei, não, vamos tentar pegar um Pronaf, para a gente comprar uma embaladeira automática. Então, a gente tenta sempre trazer uma qualidade de vida para o produtor rural. Então, melhorando o produto dele, ele assim, o meu produto aqui está estragando com tantos dias. Não, vamos, que no caso, minha área é só dessa área, né? Sou engenheiro de alimentos. Então, vamos tentar fazer melhorar aqui um método de conservação, fazer um branqueamento, uma pasteurização, para poder estar melhorando aqui. Então, tem muito esse contato com ele. E o Penai é muito bom. Eu penso que o Penai é bom, como tem outros programas também que são bons também, que é uma cópia do Penai, né? O pessoal faz uma cópia ali. Tem o Penai que vem lá do governo federal e tem o tipo que, né, tem o Banco de Alimentos. O Banco de Alimentos ele compra do produtor rural para poder fazer cestas básicas para as famílias carentes, que estão no CRAS. Então ele vai comprando ali do produtor rural. Aí tem os municípios, então acaba auxiliando o produtor rural. Então isso é muito bom de se ver, porque o produtor ele precisa dessa valorização, porque ele trabalha pra caramba, pô. A gente tá na escala 6x1, ele tá na 7x0 lá. Então é bem ralado. Então a gente puder auxiliar é muito bom. Muito bem, agora eu entendi, Shekinah, por que é o cacau, né? Qual o nome do teu pai? O pai é o João da Cruz. É? Um grande João da Cruz, conheci. Pode falar que ele me conhece, né? Pode falar do meu nome que ele me conhece. A gente fica assim, a gente fica feliz. Haroldo? Pode responder?
Bem, no caso, eu vou continuar trabalhando com o tema, né? Estou levando para a dissertação o tema. E como a proposta que os indícios que a gente teve é da necessidade de aprimoramento do critério ecológico, né? Por meio de adicionar novos indicadores de gestão ambiental, né? A ideia é coletar vários indicadores, né? E uma forma de criar um índice que a gente aprendeu aí na nossa disciplina de análise quantitativa, por meio de análise de componentes principais. É uma técnica, né, estatística que ela ajuda a reduzir a dimensionalidade, porque a gente pensa no conceito de gestão ambiental, ele é um conceito muito amplo, né? E ele a gente pode passar por saneamento ambiental, pelos indicadores de desmatamento, de repente, se a gente tiver dados sobre poluição do ar, né? Então você começa a colocar vários diferentes critérios nisso e você fala, nossa, o que é uma boa gestão ambiental, né? E por meio da análise de componentes principais, você consegue ver quais são os indicadores que eles conseguem captar maior parte da variação desses dados. Então, consegue-se chegar à criação de um novo indicador a partir da junção ali de vários indicadores. Então, é uma técnica de redução da dimensionalidade. Então, acredito que esse é um avanço no campo de pesquisa para identificar quais são os indicadores ali que representam a maior parte das covariâncias, das variações, e, a partir dessa técnica, gerar uma nova fórmula para o indicador que baseia o cálculo aí dos repasses para os municípios por meio do critério ecológico. Bem, no nosso caso, né, na verdade, a boa parte dos autores, eles abordaram principalmente que é importante, nesse atual momento, promover uma nova abordagem da governança da água, mas não tem, assim, uma definição do que seria essa abordagem. Então, compreendemos que seria interessante, realmente, né, a partir desse entendimento, né, compreender quem são esses atores, né, que são envolvidos, como os conselhos municipais, né, os gestores municipais. Acredito que uma pesquisa empírica para compreender o que seria realmente essa nova abordagem sobre essa governança da água, para que a gente possa ter bases ali suficientes para que possa realmente até orientar essa nova política pública. Então, assim, é o que nós temos aí que pode ser uma continuidade dessa pesquisa. E não só o envolvimento dos gestores, né, dos stakeholders na governança, como também a análise da aplicação, né, da efetividade da política, né, em relação aos recursos hídricos. A gente tem, por exemplo, o Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos, que ele traz as informações de todo o território brasileiro em relação à aplicação dos recursos hídricos no país, né? É um ponto de pesquisa interessante também. Bom, no meu caso e do Shekinah, no nosso tema, eu vejo, assim, para uma possível continuidade dessa pesquisa, a extensão e a verificação dos demais atores envolvidos aí no programa. Então, possivelmente, aumentar o número de entrevistados seria uma boa para poder dar continuidade nessa pesquisa. Ouvir as escolas também, o que eles têm a dizer a respeito, se acham, né? Aplicar esse questionário nas escolas, e uma análise documental também, mais profunda do programa ao longo do tempo. Acredito também que isso poderia auxiliar bastante e, de fato, ter uma oportunidade de levar todas essas informações para o setor público, né, na tomada de decisão, levar e dizer, olha, as principais fragilidades são essas, o que é possível fazer, auxiliar para que a mudança ocorra. Então, acredito que esses seriam os principais pontos, né, a união dos diversos atores envolvidos para melhoria na tomada de decisão. Complementando a Kathleen, realmente a gente pensa que se aumentar a amostragem, no caso, então, a nossa amostragem foi 19, né, e fez somar basicamente no Vale do Jamari. Aumentar então essa amostragem ali de produtores ali entrevistados também,
verificar também as outras perspectivas de visão, né, dos outros autores, das partes interessadas, que é as escolas, todo mundo, e também pesquisar ali de fato essa reclamação deles. Será que quantos por cento do PENAI está sendo gastado realmente em agricultura familiar e quantos por cento está com os atravessadores? Então, trazer esses dados de fato para realmente levar para o poder público para tomada de decisões, melhorar ali, fazer essa avaliação dessa política pública. É isso. Não, eu quero dar a sugestão para o Shekinah e para a Kathleen falarem sobre subsídios aí que são implementados na agricultura. Obrigado, Rafael. Eu só quero agradecer, né, a parceria com o PPGA, o quanto que essa disciplina, né, ela foi importante e, como eu disse, que principalmente para a interação, e como foi relatado aqui pelos alunos, entre os dois programas. Na visão do que foi pensado, né, a experiência toda aí trazida pela professora Marilúcia fez a diferença no esse caminhar, né, dessa disciplina, e que, para a gente, assim, o PGDRA e os alunos do PPGA, eu acredito que foi bem salutar, né, tanto que a gente está aqui com bons trabalhos, faltou só um outro grupo para se apresentar, e a gente espera, né, como eu já falei, que continue essa interação entre os dois programas, por meio dos projetos que a gente tem, 3 e 4, que é importantíssimo, né? Tanto para motivar, como está sendo aqui sempre o feito pelo Rafael, como foi em todos os momentos que ele participou da disciplina, mostrando um outro caminho, um outro viés aí para seguir com a pesquisa, né? E que eles venham, né, para o doutorado aqui, procurem os programas aqui dentro da própria Uni, que a gente tem excelentes produtos, né, programas, os que ainda estão aqui na sala, né, que não estão ainda no mestrado e nem no doutorado, que tem o PPGA e tem o PGDRA, e que a gente está aqui, né, a professora Marilu ser considerada a mãe dos alunos, no sentido de que a gente abraça realmente aqueles que têm vontade, né, aqueles que querem seguir na ciência, seguir pesquisando. Exemplo está aí do professor Haroldo, que foi orientando, da professora Marilúcia, e o Washington, que está aqui, que está nesse caminhar junto com a gente. E é isso que a gente quer, que a gente venha com essa visão, com essa belíssima apresentação, né, como foi feita por todos os 3 grupos, e que acredito, né, e eu acredito muito nessa interdisciplinaridade, nessa conexão entre outros programas, como eu coloquei, de um programa de administração, que tem uma linha voltada para governança e sustentabilidade, e que a gente tem aqui, que trabalha com essas políticas públicas, e que tem tudo a ver entre os 2 programas, e que eu tenho certeza que fez, né, contribuiu com o crescimento de todos esses alunos que estão aqui, que apresentaram, e principalmente para a gente, né, que a gente aprende também, né, com vocês. Então, só tenho que agradecer a professora Marilúcia, aos alunos, né, por a gente estar nesse momento aqui, agora eles mais leve, porque eles estão apresentando, né, foi uma apresentação não com uma cobrança, né, de nota nem nada, mas mais leve no sentido de reflexão, que é isso que a gente quer, que reflitam aquilo, né, que vocês fizeram, que o professor Haroldo colocou, o que o Rafael já indicou aí para os meninos, é isso aí, uma outra visão, mas nessa leveza da ciência que é importante, né, para os 2 programas. Então, muito obrigada. Obrigada, professora Glemíria. Obrigada, professor Haroldo, né, pela oportunidade também. É um prazer e uma alegria estar vendo vocês novamente aqui na telinha, né? A todos que estavam na disciplina e os que ainda não estão, mas que poderão estar. Dizer que foram escolhidos inicialmente esses 4 trabalhos em função da temática da jornada.
mas, obviamente, que todos os demais grupos, as duplas, poderão ter, em outros momentos, né, apresentando outras lives, porque todos os conteúdos foram muito importantes. A gente fez, né, uma integração do ensino, da pesquisa e da extensão. Na verdade, é isso que a gente busca na universidade, nesse tripé. À medida que nós planejamos uma disciplina, que ela tinha, além do conteúdo que era programático para ela, uma metodologia que levasse os alunos além daquilo que seria o ensino, né? A buscar estruturar uma pesquisa, a buscar saber fazer um instrumento, ir para campo, fazer uma pesquisa bibliográfica, organizar um material que pudesse ser publicado em alguma medida. E hoje estamos aqui numa atividade de extensão, lindamente apresentando e fazendo essas reflexões. Isso muito me engrandece, isso muito engrandece a universidade, e quero dizer que foi uma experiência que eu já tinha tido em outros momentos, né, com outras instituições. Fizemos uma experiência dessa com 14 outros programas do Brasil, da região norte, centro-oeste, ali o pessoal do Tocantins, de Brasília, do Pará, de Minas, e que era um grupo muito maior do que o de vocês, né? E que foi também mais ou menos nessa linha, mas que a disciplina de vocês deixa um legado para os programas que isso é possível, né? Isso é possível não só na avaliação de políticas públicas, mas em outras disciplinas, em outras estratégias que os programas possam utilizar para se engrandecer. Então, me sinto assim com uma missão cumprida, dizer um Feliz Natal a todos, né? Que a gente possa estar se encontrando no ano que vem de alguma maneira, para se abraçar, pelo menos, pelos corredores aí da Uni. Muito obrigada, Washington, que é o meu ex-aluno, William, que está aí. Quero cobrar do Wesley, disse, o Wesley está por aí. Wesley, você ficou de me mandar de volta o artigo com seu resumo, para a gente finalizar ele, para mandar para publicar. Pessoal, tem outra coisa que estava me chamando a atenção pela fala do Lucas, né? Também parabenizar aí o Felipe que está aí, o Felipe Moti, seja bem-vindo, Felipe, de novo. Eu sei que você não está aqui nas paradas de Rondônia, mas seja bem-vindo aqui à telinha. Mas dizer que aqueles artigos que vocês receberam com um retorno de melhoria, que vocês façam essas melhorias. E aqueles que precisarem da minha ajuda, podem me requerer. Podem mandar que eu vejo as orientações que pediram e, né, os indicativos que pediram, e eu ajudo vocês. Nós estamos fechando essa edição agora em dezembro, dos cadernos, e eu não tenho ideia ainda dos nossos artigos foram aprovados, porque eu só recebi do pessoal do Pará, recebi do pessoal lá de São Paulo, de nenhum daqui para avaliar. Todos aqueles que precisarem, eu estou à disposição. O Esther quer falar com a gente um pouquinho. Quero, muito obrigada. A gente recebeu também sugestão de melhoria, só que eu estou precisando de ajuda nos resultados. Estou à disposição, Esther. Pode mandar depois para mim que eu dou uma olhada para você. E se for possível colocar ainda no caderno, devolver com essas correções ainda, a gente ajuda. Dá sim. Então, pronto. Manda o que vocês têm ali e eu dou uma olhada para vocês. Tá bom. Pessoal, é isso que nós temos que fazer na academia.